Alunos do Colégio 01, oitavo ano, como vão vocês? Tudo bem? Professor Coelho, estou aqui com vocês para a gente ver a nossa 19ª aula audiovisual, né? Aula gravada para vocês, que vai ser postada lá no Classroom, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem e, claro, responder aquelas questões, tá? Está se aproximando o momento de nós voltarmos à sala de aula, logo. Enquanto isso, essas aulas que estão sendo disponibilizadas para vocês estão valendo, sim, como aula explanada, tá bom? Vamos falar hoje da América Central, nosso continente americano, que é dividido em América do Norte, América do Sul, América do Norte, América Central e América do Sul. E hoje nós vamos falar da América Central, logo vamos falar da América do Sul, né? Propriamente dita. Se não me engano, já dei uma olhada na apostila 4. Vai ser ela no decorrer do trimestre final. Então vamos lá. Aqui uma imagem belíssima, tirada do alto, né? De um helicóptero, de um drone, né? Das águas do Caribe, né? Uma praia caribenha, areias branquinhas, água azul. Tem um motivo, tá? Para essa característica. Está na formação rochosa, são as rochas sedimentares que tem lá, o calcário, que dão essa tonalidade. Além disso, né, a área é extremamente branca, devido a essa rocha, né, dando esse aspecto belíssimo às águas da região. Em poucos lugares encontramos águas assim, tá? Pouquíssimos lugares. É encontrado também em algumas praias lá da Ásia. Tá? Característica também de regiões que estão em processo de vulcanização, né? terrenos de dobramentos modernos, que é da região aí. Bom, vamos ver as características gerais dessa América Central. Aqui nós temos um mapa, podemos até aumentar um pouquinho, depois eu diminuo, aqui, aumentando aí para vocês. Tá? Aqui nós temos o norte, onde o cursor está passando. Ó. O norte da América do Sul. Tem até um pedacinho do Brasil aqui. Ó. Né? Aqui a Guiana Francesa, a colônia francesa, onde o cursor está passando. Ó. Tem aqui o Suriname, país de língua holandesa. E a República da Guiana, país de língua inglesa. Aqui, Venezuela, Colômbia. A partir da Guiana Francesa, toda essa região aqui, ó, é banhada pelo Mar do Caribe. Tá? Essa região aqui já é considerada Mar do Caribe. Passando aqui pelo Panamá, pela Costa Rica, Nicarágua, aqui Honduras, pega um pedacinho da Guatemala e aqui já é México, que é a península de Yucatán. Tá? O Mar do Caribe banha também a região de Miami, nos Estados Unidos. Pronto, isso aqui é Mar do Caribe, que pertence ao Oceano Atlântico. Aqui é o Golfo do México, mas essa área aqui é banhada pelo Mar do Caribe e a península da Flórida também. Olha um monte de ilhas, gente. Aqui tem ilhas que pertencem a países independentes e a colônias inglesas, colônias dos Estados Unidos, colônias da França, colônias da Holanda. Tá? Diminuir aqui o tamanho e vamos voltar a nossa explicação. Acho que dá para ficar um pouquinho maior, né? Pronto, aqui. Vamos lá. Essa região aqui, pessoal, que é conhecida como América Central, é a menor das três. A menor das três regiões da América. Ela é dividida em duas partes. A América continental, ou istmica, que é essa faixa de terra aqui, ó, que liga a América do Sul à América do Norte, o México é na América do Norte, isso é a América Central continental, e a América Central insular, que são as ilhas, e aí tem aqui todas elas, ó. São muitas, viu? Muitas. Tem a maior, que é Cuba, outra grande também, que é a Ilha Hispaniola, que são dois países, a República Dominicana e o Haiti. Temos aqui a Jamaica, muita gente acha que a Jamaica não é na América, mas fica ao sul de Cuba. Tá?
temos aqui as Bahamas, já próxima à península da Flórida, bem no meio aqui do Caribe. Muita gente acha que fica até acima do Trópico de Câncer, mas não, fica abaixo do Trópico de Câncer. Bem no aglomerado de ilhas está Porto Rico, que é um protetorado dos Estados Unidos. Vamos entender tudo isso, tá? Essas ilhas estão numa área vulcânica, viu? Numa área de encontro de placas. Se vocês olharem lá o mapa dos encontros de placas, vocês vão ver que está numa área de encontro de placas. Essas ilhas do Caribe são chamadas de Antilhas, né? Além do arquipélago de Bahamas, ilhas Turks e Caicos. Muita instabilidade geológica. É uma área de passagem de furacões. Os furacões muitas vezes se formam aqui, né, e perdem força no continente, seja nos Estados Unidos, alguns vão para o México, outros vão para o Canadá, mas eles passam por aqui, por essa região do Caribe, tá? Bom, vamos entender um pouco da história dessa região. Teoricamente, né, muito mais na teoria do que na prática, quem mandava nessa região aqui era a Espanha. A linha de Tordesilhas, ela passa bem mais a oeste dessa região, bem mais a leste dessa região aqui, né? Bem mais a leste. Então, tudo isso, todas essas ilhas, mas inclusive essas regiões aqui, ó, Venezuela, as próprias Guianas francesas, o Suriname, a Guiana, Colômbia, tudo isso aqui era para pertencer à Espanha, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, que na cabeça dos espanhóis estava valendo, né? E Portugal também respeitava, ficando com aquela parte do Brasil. Então, os espanhóis eles governaram quase toda a parte continental da América Central, administrando como províncias do reino da Guatemala. Guatemala, aqui, que hoje é apenas um pequeno país aqui, ao sul do México. Tá? Mas essa América Central, com exceção do Panamá toda, era o vice-reino da Guatemala. Então, incluía parte do sul do atual México, menos o Panamá, como eu falei, e eles governaram o Panamá primeiramente a partir do Peru e principalmente a partir da Colômbia. As Antilhas também eram colônias hispânicas, mas começaram a ser, aos poucos, ocupadas por outros países. E a Espanha, que tinha o interesse de explorar principalmente o México, onde estava o ouro dos astecas, e o Peru, o ouro dos incas, né? O México também prata, foi permitindo que outros países fossem se apossando. Não perdeu tudo. Por exemplo, a República Dominicana fala espanhol. Porto Rico fala espanhol. Tá? Cuba fala espanhol. Mas a Jamaica já fala inglês. Aqui houve presença dos ingleses. O Haiti, que é a parte oeste da ilha espanhola, fala francês. Aqui nas Bahamas, nesses arquipélagos de Bahamas aqui, ó, fala-se inglês. Aqui fala-se holandês, fala-se francês, né, essas pequenas Antilhas aqui são as pequenas Antilhas. O Haiti foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente, em 1804. E logo depois a América Central continental se tornou independente dos espanhóis. A Espanha foi perdendo o seu poderio, principalmente depois das guerras napoleônicas. Por um curto período, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua se juntaram ao México. Em 1840, cada um ganhou a sua independência, né? Teve o seu presidente, o seu caudilho, foi viver a sua vida, né? E os seus problemas também. No início do século XX, a República Dominicana e Cuba também já eram países independentes. E a maioria das outras ilhas alcançou independência na segunda metade do século XX e algumas continuam, inclusive, colônia. As principais atividades econômicas da América Central estão relacionadas ao cultivo de produtos tropicais, café, banana, madeira, fumo, basicamente o que a gente chama de produtos primários, né? Os produtos primários. Apesar de a maioria dessas propriedades pertencer às empresas estrangeiras, originárias de países para os quais se destina a produção, no litoral do Atlântico predomina a agricultura de subsistência, que é muito forte ainda, praticada por pequenas propriedades, com emprego de técnicas tradicionais, mão de obra familiar, né? Muitas empresas investem nas suas terras, mas a mão de obra familiar, as terras familiares, a agricultura de subsistência familiar ainda usa métodos arcaicos de produção.
e principalmente a produção de milho, batata, há também produção de outros itens, como cacau, próprio banana também. Né? A atividade industrial e a mineração são praticamente inexistentes. Nunca foi forte a mineração na região. Né? Não podemos contar nem com o México, porque o México é na América do Norte. E a indústria não resiste na região, ela é incipiente, destacando-se apenas algumas indústrias de calçados e têxteis. O país mais industrializado é o Panamá, cuja produção petrolífera alimenta as indústrias petroquímicas, que lhe garante exportação de petróleo e por causa também do canal. A baixa qualidade de vida expressa pelas altas taxas de mortalidade infantil, do analfabetismo, os grandes desníveis sociais, a elevada concentração de renda, são características da América Central. E também instabilidade política. A América Central ela tem um histórico também de golpes, né? Militares tomando o poder, presidentes que não terminam o mandato, assassinatos, enfim, golpes de uma forma geral. E o predomínio de população rural. A maioria desses problemas é fruto da dominação colonial, característica da época colonial, né? A presença dos caudilhos, né? Dos coronéis, dos grandes coronéis fazendeiros mandando na região. E apesar dessa região apresentar grandes índices de desigualdade, a América Central é uma das principais rotas do turismo. E quem vai para lá é só rico, viu? Muita gente rica, nos seus cruzeiros, né? Querendo viajar pelas ilhas, curtir a noite nas cidades praianas do Caribe, passar pelo canal do Panamá, indo para o Pacífico, do Atlântico para o Pacífico e do Pacífico para o Atlântico. Explorar também, além das praias, as florestas tropicais. E cadê esse dinheiro? Onde vai esse dinheiro? Eis a questão. Além dos paraísos turísticos, a região possui também conhecidos paraísos fiscais. Ilhas Caimã, Bahamas, são lugares em que o governo dessas regiões permite que dinheiro seja depositado e não se precisa declarar de onde é esse dinheiro. Pode ser, inclusive, dinheiro de crime. E o governo permite, porque ele precisa desse dinheiro para o desenvolvimento da sua região. Bom, a América Central, pessoal, durante muito tempo, e há quem diga que ainda assim é chamada de o quintal dos Estados Unidos. Seja a parte continental, sejam as ilhas, incluindo o México, né, que é da América do Norte. E a história da presença deles, né, nesses países é muito forte. Vamos começar com Cuba. Bom, a população de Cuba, indígena, né, que foi alcançada pelos espanhóis, por Cristóvão Colombo, ela já começou a declinar nos primeiros anos da presença dele. Durante vários séculos, a ilha foi colônia espanhola. Né? Os espanhóis, vendo o clima, levaram cana-de-açúcar para lá. Junto com nativos, aprenderam a cultivar também o fumo e outras culturas. Em determinado momento, um grande número de escravizados africanos foi levado para trabalhar nessas plantações de café, cana-de-açúcar. Né? E Havana se tornou um ponto de partida de frotas dos tesouros anuais do México e do Peru. Navios que saíam principalmente do México passavam por Cuba. Né? E riquezas que saíam do Peru chegavam até a Colômbia, né, para sair do Oceano Atlântico, partir ali do Oceano Atlântico, ou saíam do Peru, essa região aqui, ó, até para ver, que o Peru ele fica mais ao sul aqui da Colômbia, né? Vem o Equador, depois vem o Peru. Então, os navios saíam daqui, passavam aqui por essa região da Costa Rica, Panamá, então as riquezas vinham por terra, essa região aqui, e partiam do Caribe para a Europa. Tá? Os navios espanhóis, eles normalmente não davam tanto a volta na América do Sul, não. Que era uma viagem mais desgastante. Tá? Voltando aqui para Cuba. Então, o domínio espanhol acabou por provocar em Cuba um movimento de independência.
Todas as antigas colônias espanholas já estavam livres, independentes, e no final do século XIX, Cuba ainda era uma colônia. Né? Então começaram movimentos que foram incentivados pelos Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos sempre sempre exploraram essa região. Os Estados Unidos já visitavam essa região com o aval da Espanha. A Espanha permitia, mas chegou um momento que a própria Espanha ela deixou de permitir. Ela parou de permitir essa exploração. Ela não quis mais a presença dos Estados Unidos na região. Então, os Estados Unidos ajudaram os rebeldes, né? E, inclusive, um fato conhecido, que não é citado aqui na apostila, mas vocês podem pesquisar, um navio dos Estados Unidos acabou sendo explodido num porto cubano e os estadunidenses colocaram culpa nos espanhóis. Anos depois se descobriu que os próprios Estados Unidos explodiram o navio para declarar a guerra à Espanha. Foi a Guerra Hispano-Americana e os Estados Unidos acabaram vencendo o domínio espanhol. Inclusive se apossando também de Porto Rico, das Filipinas, né, na Ásia e até do território do Havaí. Os Estados Unidos apoiaram a descolonização de vários países latino-americanos. Isso aqui foi só uma ponta do que eles fizeram. Né? No final do século XIX, após sua independência, os estadunidenses tomaram medidas visando dominar paulatinamente a influência da Europa nas Américas. E foi assim em Cuba. Aí o intelectual José Martí liderou um processo de independência na ilha que estava sob o domínio da Espanha. E com a ajuda dos Estados Unidos aconteceu essa ilha, essa guerra. A Espanha tentou ainda reprimir, chegou inclusive a isolar famílias de camponeses na ilha, né, causando uma série de prejuízos para os moradores locais, mas não teve jeito. Né. Essa ação repressora culminou com a morte de milhares de pessoas. Mesmo assim, os Estados Unidos, ajudando no conflito, enviaram tropas e acabaram vencendo o exército espanhol. Os estadunidenses venceram e impuseram o Tratado de Paris da época. E, de certa forma, começou o controle dos Estados Unidos em Cuba. Aí os cubanos descobriram que se libertaram da Espanha, mas passaram a ser controlados pelos Estados Unidos. Quando foi feita a Constituição cubana, os Estados Unidos impuseram a Emenda Platt, que era um dispositivo na Constituição cubana que permitia que o país fosse controlado e protegido por tropas militares dos Estados Unidos. Então, Cuba deixou de ser domínio espanhol e passou a ser domínio dos Estados Unidos. Basicamente, em quase toda a primeira metade do século XX. Ano em que o general Fulgêncio Batista liderou uma revolução com um outro cubano chamado Ramón Grau San Martín, e eles assumiram o poder. Porém, eles permitiram ainda a presença dos Estados Unidos na ilha. Cuba, então, um país sob influência americana, apresentava uma grande dependência, grandes desigualdades sociais, a população vivia na pobreza, explorada pelos estadunidenses e pelos ricos cubanos. Os Estados Unidos instalaram lá na ilha bordéis, instalaram cassinos. Como Estados Unidos e Cuba têm uma distância de 170 quilômetros, né? Cuba da Flórida, então muitos cidadãos dos Estados Unidos iam para lá para jogar, para se divertir e voltavam depois para ficar com as suas famílias, ou seja, explorando o povo cubano. Até que na década de 50, um advogado chamado Fidel Castro, cansado de ver o seu povo sofrer, tentou dar um golpe, acabou sendo preso. Chegou a ser condenado, mas fugiu. Na época o governo era do presidente Fulgêncio Batista. E voltou para a ilha e com a ajuda de companheiros, né, de guerrilha, como Camilo Cienfuegos, Raul Castro e o Ernesto Che Guevara, eles acabaram tomando o poder. O movimento venceu com a adesão de boa parte da população, que estava insatisfeita. Eles iam para as montanhas, principalmente para a região da Sierra Maestra, uma região de floresta, para
esclarecer a população, né? Oferecia serviço médico, oferecia educação, alfabetização. Né? E a população acabou aceitando a ajuda deles e se uniram a um movimento que vai chegar ao poder no dia 31 de dezembro de 1958 para o dia 1º de janeiro de 1959. Foi o dia da Revolução Cubana. E ao longo dos anos, os Estados Unidos tentaram retomar a ilha de todas as formas. Eles têm ódio dos cubanos que apoiam essa revolução. Retiraram Cuba da Organização dos Estados Americanos e impuseram um embargo econômico que dura até hoje. Tá? Tentaram invadir a ilha em 1961, com cubanos treinados pela CIA. Né? Em 1962, o governo e os cubanos acabaram sabendo dessa tentativa de invasão, e resistiram. Né? Até que em 1962, os cubanos aceitaram a ajuda da União Soviética, porque aí era a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os soviéticos ajudaram e os Estados Unidos, inclusive, descobriram que os soviéticos tinham a pretensão de implantar bases de lançamentos de mísseis na região. Os Estados Unidos chegaram, inclusive, a cercar a ilha, Cuba, dizendo que se navios soviéticos passassem com mísseis, eles atacariam. Por pouco não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Mas os dois países entraram em acordo, Estados Unidos e Cuba. Os Estados Unidos se comprometeram a não invadir mais a ilha, não tentar invadir a ilha, e em compensação o embargo existe até hoje. Fidel Castro governou o país. Nós temos os dados, né? Todos os dados. O Fidel Castro governou o país até praticamente a sua morte. Né? Ele deixou o poder em 2007 e faleceu em 2016, com 90 anos de idade. De 2007 até 2018, quem governou foi o irmão dele, Raul Castro, por 11 anos. E também já com idade avançada, né? Deixou o poder, é vivo, mas deixou o poder. E houve uma eleição, porque lá não há eleições diretas, lá o regime cubano ele é um regime socialista, é uma espécie de ferida ainda da Guerra Fria que não fechou, e quem governa Cuba hoje é Miguel Díaz-Canel. Ele foi eleito pela Assembleia Popular de Cuba. A realidade é que Cuba é acusada pela ONU de ser um regime ditatorial, né? De não permitir a criação de partidos, liberdade de imprensa. Seu governo é criticado pela comunidade internacional, mas números recentes mostram que a população cubana, cerca de 65%, apoia o atual governo. A maioria. Existem cubanos que não apoiam, que gostariam que o país voltasse a ser capitalista, mas a grande maioria é o socialismo. E dizem que não podem sair de Cuba, são proibidos. Outros falam que eles não saem porque não têm dinheiro. Se tirar o passaporte e tiver o dinheiro da passagem, pode ir embora. Só que eles não vão. Eles não têm esse dinheiro. E acusam Cuba de não terem esse dinheiro. Muita gente já fala que não, que a culpa é do embargo. O embargo não permite que Cuba cresça. Os números de Cuba são muito bons. Ó. Na década de 90, Cuba teve crescimento em todos os índices de IDH. Renda per capita, expectativa de vida, escolaridade, com embargo. Em 2019, Cuba estava entre os 53 países do mundo que apresentava alto índice de IDH, acima de 0,7. Inclusive mais do que o Brasil. Mas Cuba tem problemas também, né? O IDH deles não é maior do que o do Uruguai, nem de Barbados, até da Argentina. Tem muitos problemas, né? Nem de Costa Rica, nem do Panamá. E a renda per capita é muito baixa mesmo. Cuba é considerada uma nação subdesenvolvida, né? E ocupa o 68º lugar no ranking do PIB, que é liderado, claro, pelos Estados Unidos, né? Uma potência do mundo. E é o 107º lugar no quesito de exportação, muito provavelmente por causa do embargo. Bom, a realidade é que o regime cubano continua, né? Ensaiaram
encerramento do bloqueio, né? Mas na época do governo Obama, que foi até 2016, mas com a chegada ao poder de Donald Trump, todas as conversas, né, os diálogos entre os dois países arrefeceram e espera-se que com as eleições que vão acontecer no final deste ano de 2020, dependendo do que acontecer, né, se vier um outro presidente, possa ser que as negociações sejam retomadas. Que com o Donald Trump não há diálogo. Ele já disse que não há diálogo com Cuba. Vamos falar agora do caso do Panamá, que também tem presença dos Estados Unidos. Se liga aí. Esse país fica localizado na América Central, está aqui ele, né? Se a gente olhar lá no mapa, ó. Aqui no mapa, está aqui Cuba, o russo aqui, Cuba, a ilha, está aqui o Panamá, que pertencia à Colômbia, né? Hoje pertence à América Central. Então vamos lá. É um país que já fez parte da Colômbia, tornou-se independente em 1903 e com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles fomentaram lá uma guerra civil de panamenhos com os colombianos e os colombianos acabaram perdendo. Claro, com a ajuda dos Estados Unidos, o Panamá venceu. Em troca, o Panamá ele vai permitir que os Estados Unidos assumam os trabalhos do Canal do Panamá, que tinham sido deixados de lado pelos franceses. Foi assinado um tratado, o Tratado de Rai Bonal Varidia, para a construção desse canal. É considerado um atalho do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, da Ásia para a Europa, da costa leste dos Estados Unidos para a costa oeste. Pense da maneira como vocês quiserem, mas com certeza esse canal ele veio para dar muito lucro, principalmente para quem o construiu, que são os Estados Unidos. Ele completou 100 anos em 2014, liga o Atlântico ao Pacífico. Que antes, os navios tinham que atravessar o Estreito de Magalhães, que é muito difícil aquelas águas ali, são frias, são agitadas. Né? O canal tem 80 km de extensão, é percorrido em aproximadamente 8 horas, passa anualmente 12 mil navios e também luxuosos transatlânticos. Em suas extremidades ficam de um lado a cidade do Panamá, no Pacífico, e do outro lado Colón, no Mar do Caribe. A construção desse canal começou sendo feita pelos franceses, mas eles abandonaram devido às dificuldades das montanhas. O canal ele é diferente do canal de Suez. Os franceses fizeram o canal de Suez e foi um sucesso, mas o canal de Suez praticamente não tinha montanhas, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. No caso do Mar do Caribe ao Pacífico, ou Pacífico ao Caribe, existem as montanhas do Panamá. E eles tentaram dinamitar as montanhas, né, fazer os navios passarem entre eles, mas não foi fácil. Até que a empresa desistiu dos trabalhos e os Estados Unidos assumiram a tarefa de fazer esse canal depois de enfrentar esse conflito aí do Panamá com a Colômbia, porque a Colômbia não queria aceitar. Né? Os Estados Unidos acabaram, então, com o apoio do Panamá, ganhando o direito de fazer através daquele tratado, né, o Tratado de Rai Bonal Varidia. A obra só terminou em 1914. As dificuldades eram muito grandes, né, para os franceses, né, doenças, as montanhas, tudo isso dificultava. E com o passar do tempo, né, novas ideias surgiram. Primeiro que descobriram que as doenças, né, principalmente varíola, febre amarela, era provocada pelos mosquitos. Isso foi facilitando o controle dela. E também os Estados Unidos decidiram, a empresa decidiu usar as montanhas como uma maneira de atravessar. Como? Através de diques. O canal permaneceu em poder dos Estados Unidos até 1999. Até que um acordo que foi assinado em 1977, com muita dificuldade. Na época, o general Omar Torrijos e o presidente Jimmy Carter decidiram que o canal seria entregue no final do século XX, de volta ao Panamá, finalzinho do século XX. A travessia do canal é feita em 3 reclusas do Atlântico. Por exemplo, o navio entra na primeira comporta com água no mesmo nível do oceano. Aí as comportas
permitem que a água vá subindo. Eles vão enchendo de água até que chega ao segundo nível. Do segundo nível vai para o terceiro nível e depois vai só baixando até chegar do lado do Pacífico. A água entra através de poços dos pisos, elevando os navios até o nível do lago Gatun. E as válvulas são fechadas e os portões superiores são abertos. E nós temos um gráfico de como mais ou menos funciona. Então entra aqui no Atlântico, o navio vem aqui, né? Essa comporta fica aberta, o navio entra, a comporta é fechada, o navio sobe. Essa comporta sobe até aqui, a comporta abre, fecha aqui, baixa, o navio entra nessa aqui, aí fecha. Aí sobe essa comporta, ele vem para cá, pronto. Aí fica no lago, aí começa a descida para o Pacífico. É uma viagem para 80 km considerada demorada, né, devido ao processo das comportas, mas o canal tem sido um sucesso. Tem grande importância para o fluxo marítimo internacional. Vale a pena. Melhor do que descer até o Estreito de Magalhães. Tá? Aqui nós temos mais um gráfico de como funciona o canal. Está aqui o lago, ó. Entra por aqui, a primeira comporta, entra no lago, tá? Até chegar nas outras duas comportas e chegar até o Pacífico. Um outro caso interessante também, com presença dos Estados Unidos. Ei, pessoal, vocês estão por fora dos Estados Unidos, hein? Estudem, porque a presença desse país imperialista é muito forte na América Central. É Porto Rico, que na realidade não é um país, é uma ex-colônia espanhola e hoje um protetorado deles. É um território estadunidense dentro da América Central. Seu território pertence aos Estados Unidos. Historicamente, essa ilha se construiu a partir da colonização espanhola e é uma das mais antigas colônias espanholas, tá? Tanto ela como a República Dominicana. Originalmente a região era ocupada por povos indígenas e foi reivindicada também pelo Cristóvão Colombo, assim como Cuba, né, e outras ilhas ali da região. E durante 4 séculos permaneceu em colônia espanhola. Mas aquela guerra hispano-americana, os Estados Unidos aproveitaram e passaram a mão também em Porto Rico. Na primeira metade do século XIX, quando os movimentos de independência começaram e os Estados Unidos incentivaram muito isso, a Espanha passou a considerar Porto Rico um território de importância estratégica. Eles aumentaram a sua influência na região, procuraram minar os movimentos separatistas. O governo incentivou a migração de famílias de vários lugares da Europa para a região, né, com a ajuda da Espanha. Funcionou, mas em 1898, com aquela guerra, né, hispano-americana, aí não teve jeito. Os Estados Unidos perderam, a Espanha perdeu realmente as suas últimas colônias na América. Porto Rico nunca conquistou sua independência, apenas teve seu controle transferido para um outro país, de fato. Até diferente de Cuba. Cuba ficou independente. Porto Rico não. Seu status oficial é de Estado livre associado aos Estados Unidos. E mesmo assim eles se consideram até melhores que Cuba. Até já houve movimentos para expulsar os americanos de lá, mas são movimentos incipientes, fracos. Os Estados Unidos tomam muito cuidado para não ser uma nova Cuba. Na prática, isso significa dizer que Porto Rico pertence aos Estados Unidos, mas não detém os mesmos direitos dos outros 50 estados, né? Faz parte oficialmente dos Estados Unidos. Não faz parte, aliás, né? Até faz parte como território controlado. Porto Rico é um país que mescla características, ou uma colônia, que mescla características latino-americanas e estadunidenses. Lá se fala inglês e espanhol. Né? E assim, há uma certa facilidade do porto-riquenho ir para os Estados Unidos, mas ele precisa atender também a requisitos. Ele não pode sair de lá com facilidade, como se fosse um estado, e entrar no país, né, sem apresentar esses quesitos, não. Até porque Porto Rico está no meio do Mar do Caribe e pode ser uma porta de entrada para os Estados Unidos de outros latino-americanos que eles não querem. Diferentemente da maior parte dos países da América Latina, o Banco Mundial o classifica como um país de alta renda. Claro, né, a presença dos Estados Unidos lá, tem indústrias, e setores farmacêuticos, têxteis, petroquímica, eletroeletrônicos, e pelas atividades do terceiro setor, sobretudo os serviços de finanças, seguros, imóveis, turismos,
isenções fiscais, seu PIB per capita é o maior de toda a América Latina, cerca de 32 mil dólares. O domínio dos Estados Unidos sobre Porto Rico está longe de ser um consenso, viu? Lá, porto-riquenhos que são a favor da independência total, mas são a minoria. Outros apoiam o status da ilha, como atual, é a grande maioria, e outros queriam que o país fosse o 51º estado. Também não é a maioria, não. Eles sabem que vai ter muita dificuldade de se passar. Nos referendos que foram realizados no século XX, a população porto-riquenha votou a favor dessa manutenção de status livres. De status livre. Né? E, além de Porto Rico, os Estados Unidos também têm outros 2 territórios, ó, as Ilhas Virgens Americanas e as Ilhas de Nassau. Bom, a extrema pobreza e a desigualdade social na América Central, ela tem vários motivos. Né? Lá as famílias vivem com renda per capita abaixo da linha da pobreza, quase 8 milhões vivem em famílias com renda abaixo da linha da extrema pobreza, segundo a ONU. E, em geral, os indicadores sociais da região são muito baixos. Altas taxas de mortalidade infantil. Varia muito dos países, né? O caso do Haiti, por exemplo, né? Que, inclusive, sofre bastante já sofria, né? E o terremoto de 2011 acabou de arrebentar lá a situação do Haiti. Morreram muitas pessoas nesse terremoto. Pessoas principalmente mais pobres, né? Até pessoas de classe média alta, que são poucos lá, mas também acabaram morrendo soterrados. E o analfabetismo também é muito grande, há lugares que chega a ser quase 40%, que também é o caso do Haiti. Já na Costa Rica, Barbados, Bahamas, Cuba, Panamá, Trindade e Tobago, São Cristóvão e Neves, os índices são bem melhores, inclusive maiores que o Brasil. E nas ilhas, o país mais pobre é o Haiti, como já foi dito. Enquanto isso, ainda no Caribe, Barbados aparece como o melhor país, o melhor IDH. Na América Central, o Panamá aparece como o melhor país, né? Com o IDH se aproximando de 0,8, então realmente um bom IDH. Né? E podemos colocar outros países com situação mais difícil, como é o caso da Nicarágua, né? E tem instabilidade política. Né? Aqui nós temos a imagem de uma criança haitiana, né? Como toda criança gosta de brincar, pé praticamente descalço e brincando com o que seria para ele um carrinho, um brinquedo. Bom, o estado de extrema pobreza é grave, a capacidade de erradicá-la é muito limitada. No entanto, organismos internacionais falam que se houvesse recursos disponíveis para ajudar a América Central, tudo melhoraria. Mas aí os outros países, né? A Europa não reconhece a sua culpa na pobreza da América Latina. A Europa não reconhece a sua culpa na pobreza da África nem da Ásia. Eles ajudam desde que haja algum retorno para eles. É muito difícil, realmente. Né? Uma das soluções sugeridas por essas organizações é criar um fundo de erradicação da extrema pobreza, para o qual cada cidadão não pobre, independentemente de sua nacionalidade, contribuiria com 14 dólares mensais. Um sonho, realmente, né? A gente gostaria que fosse realidade. A redistribuição dos recursos poderá ter impacto muito reduzido na pobreza, se for mantido o nível de desigualdade na distribuição de renda. Então, essa distribuição deveria ocorrer não só entre os países, os mais ricos, como da Costa Rica, aos mais pobres, como Honduras, mas também no interior deles. Diminuir as desigualdades é, portanto, fundamental para a redução dessa grande pobreza. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Kingston, na Jamaica, uma região muito pobre, né? Um país muito bonito, conhecido ali pelo reggae, aquele ritmo dançante, né, caribenho, e também pelo corredor, né, o Usain Bolt, o ex-corredor, o ex-atleta. Não, estudos também indicam que a causa da pobreza na região é a falta de trabalho. Não é a falta de trabalho, mas sim os postos de trabalho. As pessoas até trabalham na agricultura, na pecuária, né, no setor terciário, mas os postos pagam muito mal. As famílias sofrem muito com os baixos salários. A renda per capita é muito baixa. Né?
Se a renda per capita fosse melhor, a situação seria diferente. A qualidade de vida dessas pessoas seria muito melhor se a renda per capita fosse um pouco maior. Para vocês terem uma ideia, nesses países, as pessoas chegam a ganhar menos do que seria o valor do salário mínimo do Brasil, que já é considerado um dos piores do mundo. Bom, é isso, gente. Vamos voltar aqui para o início do capítulo. Mais uma aula que acabou se estendendo um pouco. Mas, por favor, escutem essa aula. Eu sei que ficou um pouco demorada, mas escutem. Vejam essa aula quantas vezes vocês quiserem. Façam as questões, é importante. Ver essa aula baseada na apostila. E logo nós vamos nos encontrar em sala de aula e tirar todas as dúvidas, tá bom? Postem a imagem dos exercícios, nós vamos analisar e tudo isso vai valer como ajuda na pontuação de vocês nos nossos encontros, tá bom? Um abraço do professor Coelho, valeu a todos do 8º ano, valeu 01.